No dia do casamento, o noivo fugiu. Eu virei e me casei com o pai dele. Se não posso ser a noiva, então serei sua mãe. Quando ele retornou e me viu ainda na casa dele, pensou que eu estava teimosamente recusando sair. Ele tirou uma flor branca pura de trás, sem rodeios. Disse que aquilo era seu verdadeiro amor, aconselhando-me a não ter ilusões. Eu sorri debilmente e segurei a mão do homem ao meu lado. Filho mais velho, Nora, por que vocês não me chamam de mãe para eu ouvir? Capítulo 1. Eu sou a herdeira do grupo Smith. Hoje deveria ser o dia em que eu me casaria com o Sr. Jones. Mas o noivo que deveria aparecer no casamento estava desaparecido. Você quer dizer que o Steve fugiu? Minha voz se tornou fria. Parece que sim. A empregada tremia enquanto falava. Meus pais também estavam furiosos. Para este casamento, as famílias Smith e Jones vinham se preparando à mesa. Convites foram enviados para todas as grandes famílias aristocráticas de BC, e a mídia relatou avidamente sobre isso. Nesse período, se Steve tivesse alguma objeção ao casamento, ele poderia tê-las levantado a qualquer momento. Fugir no dia do casamento é um tapa direto no rosto da família Smith. Após me consolar, meus pais saíram apressadamente para discutir um plano de ação. Ao me encolher em um canto, contemplando como prosseguir com este banquete de noivado, houve uma comoção na porta. Instintivamente, olhei para cima e vi um homem de terno preto com um rosto bonito. Este homem é Stan, o atual chefe da família Jones e o suposto pai de Steve. Apesar de ter 35 anos, ele ainda parece estar na casa dos 20. Stanley raramente comparece a grandes eventos e mesmo eu posso contar nos dedos as vezes que o vi. Ao avistar este homem, pessoas de várias famílias no banquete correram para se aproximar. Ao olhar para o rosto bonito de Stan, de repente, uma ideia maluca apareceu em minha cabeça. Enquanto Stanley educadamente recusava a cada pessoa e se dirigia a mim com passos largos, eu coloquei um sorriso educado e um tom de queixa em minha voz. Tio Jones, eu disse, me desculpe pelo inconveniente causado desta vez. Já enviei alguém para pegá-lo. Uma vez que ele for capturado, cabe a você decidir o que fazer com ele. Vou explicar a todos que o casamento será adiado, e todas as perdas desta vez serão suportadas pela família Jones. Esta, de fato, é uma solução perfeita, mas eu tenho uma escolha melhor agora. Tio Jones, desde criança, fui prometida à família Jones, mas a pessoa com quem me caso não precisa necessariamente ser o Steve, certo? O que? A situação mudou rápido demais e Stanley ficou momentaneamente perplexo. Depois de perceber o que eu queria, seu olhar tornou-se profundo. Claro. Então quem você quer escolher? Eu sorri docemente e sem hesitar estendi a mão para Stan. Você aceitaria ser meu noivo? Capítulo 2. Stanley não é o pai biológico do Steve, embora seja seu pai legal. Existem rumores de que Stanley não pode ter filhos e até hoje ele continua solteiro. Quando ele tinha 25 anos, adotou uma criança de um parente distante e essa criança é Steve. Não ser capaz de ter filhos não é uma grande questão para mim. Com os avanços médicos de hoje, acredito que isso pode ser tratado, e se não puder ser curado, não ter filhos não parece ser tão ruim também. Stanley olhou para o brilhante sorriso no rosto da garota e levantou uma sobrancelha. Você tem certeza? Claro, eu não hesitei nem um pouco. Comparado com Steve, Stanley é muito mais bonito, como uma figura paterna deveria ser. Mesmo que não funcionasse, só de olhar para seu rosto bonito todos os dias, ficaria satisfeito. Isso é definitivamente melhor do que ser traída por aquele Steve feio. Stanley me olhou atentamente. Certo, nossas mãos distintas, as dele firmes e as minhas delicadas, estavam apertadas juntas, e meu coração tremia junto. O protagonista dessa boda mudou sem nem mesmo precisar trocar de roupa. O elegante vestido de noiva branco combinado com o traje preto sob medida de Stanley nos fez parecer o noivo e a noiva que estamos destinados a ser. Todos os presentes no banquete são bastante astutos. A fuga de Steve do casamento foi repentina e não intencionalmente ocultada. Então a maioria dos convidados no casamento já sabe sobre isso. Até os repórteres captaram os boatos e não podiam esperar para erguer suas câmeras em direção ao palco, ansiosos pelo drama entre as duas proeminentes famílias de BC. Vendo-me subir ao palco com Stan, muitas pessoas ficaram atônitas. Eles ficaram bastante impressionados com a audácia de simplesmente substituir o noivo. O apresentador, segurando o roteiro recém-impresso, introduziu a noiva e o noivo com grande profissionalismo. Agora, a noiva e o noivo irão trocar anéis. Stanley tirou um anel e o colocou no meu dedo, e eu fiz o mesmo com ele. Quando tentei colocar o anel no dedo de Stan, percebi que não cabia. Eu olhei arrependido. O anel foi dimensionado para Steve. O tempo era apertado e não havia tempo para fazer um novo. Felizmente,
Conseguimos fazer funcionar de alguma forma. Após a troca de anéis, chegou a hora do noivo beijar a noiva. Não pude deixar de sentir-me nervosa. A imagem pública de Stanley é de um homem reservado e disciplinado. Ele só participou de alguns eventos e nunca com uma companhia feminina. Ele estaria disposto a fazer isso? Eu comecei a me arrepender de ter arrastado Stanley para essa decisão impulsiva. Mas, enquanto eu estava imersa nos meus pensamentos, senti de repente uma sensação suave nos meus lábios. Mal pude acreditar e abri os olhos, só para ver o rosto impecável de Stan. Percebendo meu espanto, Stanley gentilmente colocou a mão na parte de trás da minha cabeça, aprofundando o beijo. Fechei os olhos lentamente e o aplauso dos convidados encheu meus ouvidos enquanto eles nos parabenizavam. Capítulo 3. Meus pais não sabiam da decisão repentina que tomei, mas eu só podia sorrir e responder às felicitações das pessoas ao meu redor. Eu não poderia constrangê-los em público. Durante a sessão de brindes, minha mãe pegou minha mão e me levou para dentro de casa, onde meu pai estava esperando. Ela trancou a porta. Mary, o que está acontecendo? Como você terminou de repente com o Stan? Porque ele é bonito. Eu não sabia como explicar a decisão impulsiva que tomei. Bonito? Minha mãe pensou no rosto de Stanley e percebeu que ele era realmente muito bonito. Mas ele é mais de 10 anos mais velho que você. Quase terminou a primária enquanto você acabou de nascer. E daí? Não dizem que homens mais velhos sabem cuidar das pessoas? Eu disse, descaradamente. Mas dizem que ele não pode. Minha mãe ainda tinha uma expressão preocupada no rosto. Ah, isso? Enquanto eu tentava freneticamente descobrir como explicar, alguém bateu na porta. Minha mãe abriu a porta e lá estava Stan. Não sabendo se ele havia acabado de chegar ou se estava ali há um tempo, meus pais rapidamente colocaram um sorriso educado e adequado, como se não tivessem duvidado dele antes. No que posso te ajudar, senhor? Johnny queria conversar com o tio e a tia sobre algo. Stanley falou com meus pais e em pouco tempo eles não se opuseram mais a essa proposta de casamento. Ao contrário, eles foram muito solidários com Stan. Stanley é bom, capaz e engenhoso. Meu pai reconhecia as habilidades de Stan, apesar de ele ser um pouco mais velho. Mas um homem como ele poderia proteger sua preciosa filha? Alguém como Steve, que fugiu no último momento, não era digno de sua filha. Capítulo 4. Depois do casamento, mudei-me para a mansão da família Jones. Este lugar é a residência particular de Stanley e é a minha primeira vez aqui. A decoração interior é minimalista com uma paleta de cores em preto, branco e cinza. Os muitos eventos sociais do dia me deixaram com cheiro de álcool e suor. Então Stanley foi se refrescar primeiro. Eu me sentei no sofá, aproveitando um momento para descansar. O som da água corrente enchia meus ouvidos e através do vidro fosco do banheiro, eu podia vagamente ver a silhueta dentro. Sentindo-me um pouco constrangido, meu rosto ficou vermelho e eu desviei o olhar. Depois de um tempo, a água parou e instintivamente olhei para cima. Stanley saiu do banheiro, vestindo um roupão com a gola aberta revelando seu peito muscular e abdominais definidos de forma sutil. Fiquei perplexo. Eu nunca esperava que esse homem tivesse um físico tão impressionante. Enquanto eu o encarava intensamente, um leve sorriso apareceu no canto da boca de Stan. Mary, por que você não toma um banho? Sua voz profunda e magnética ressoou. Percebi que estava a encará-lo. Então me retirei timidamente para o banheiro e comecei a me despir. E senti a água cair sobre mim, com a voz de Stanley chamando Omerion ainda ecoando em meus ouvidos. Por que não notei antes como ele é atraente? Após o banho, lembrei-me de repente que não havia trazido minhas roupas. Não havia outra escolha. Eu abri a porta do banheiro cautelosamente, mostrando apenas metade do meu rosto. Stanley, eu esqueci de trazer minhas roupas. Você poderia pegar a bolsa que está no sofá. Apenas passe-a pela porta. Após um momento, não ouvi nenhuma resposta vinda de fora. Fiquei surpresa. Stanley foi embora, justo quando eu estava para perguntar novamente. Ouvi uma resposta. Tudo bem. Sua bela voz carregava um toque de rouquidão. Então ouvi passos e o som da bolsa sendo movida. Pouco depois, Stanley chegou à frente do banheiro. Aqui, eu abri a porta cautelosamente um pouco mais, mostrando meu braço, e ele entregou as roupas na minha mão. Obrigado. Ao fechar a porta do banheiro, por acidente nossos olhares se encontraram. E o profundo olhar de Stanley parecia arder em chamas. Ao olhar para a lingerie íntima em minha mão, meu rosto ficou completamente vermelho. Eu originalmente havia pedido a ele para me entregar a bolsa também. Capítulo 5. Depois de hesitar um pouco no banheiro, finalmente decidi sair. Tomei uma respiração profunda e abri a porta. Saindo no quarto, Stanley já estava em seu pijama.
sentado na cama, segurando um documento e lendo. Assim que me viu, ele fechou o documento, vendo que não havia nenhuma expressão de zombaria em seu rosto. Senti alívio. Coincidentemente, tinha algo importante para perguntar a ele. Quais são seus planos em relação a Steve? Parecendo antecipar minha pergunta, Stanley me entregou o documento que estava lendo e disse: dê uma olhada. Eu me aproximei e peguei o documento. Dentro estavam os detalhes da relação de Steve com uma garota. Lembrando o clichê clássico de um jovem rico e uma moça inocente em uma história de amor trágico. Havia até uma foto colada ao lado da menina inocente, realmente retratando sua inocência. Esses dois passaram por uma série de relacionamentos tumultuados, se separando e se reconciliando, sem meu conhecimento, até a noite passada, quando a menina inocente descobriu que Steve iria se casar. Ela chorou e ligou para Steve. Steve sentiu remorso e arrependimento, abandonando sua futura noiva e fugindo com sua menina inocente. Bem, se eu não fosse a noiva, sinceramente desejava-lhes felicidade. Infelizmente, eu sou a noiva desavisada. Droga! O que esses dois estavam fazendo todo esse tempo? De acordo com os carimbos de data do documento, seu relacionamento tumultuado durou 2 meses, mais tempo do que levou para planejar o casamento. Se Steve tivesse ao menos dado uma dica, eu não estaria tão bravo. Steve já levou sua namorada para uma viagem ao exterior. Enviei alguém para trazê-lo de volta. Se você estiver disposta, podemos cancelar nosso casamento. Stanley percebeu minha raiva e achou que eu me arrependi. Sua voz soava indiferente. Bem, nunca nos registramos oficialmente, apenas tivemos uma cerimônia de casamento. Mas por que eu me arrependeria? Eu joguei fora o lixo e encontrei um tesouro. Isso é simplesmente minha sorte. Estamos nos casando. Depois que estivermos casados, serei sua esposa. Vamos nos registrar amanhã. Eu estava muito sério. Stanley viu a sinceridade em minhas palavras e também ficou sério. Tudo bem. Capítulo 6. Você disse antes que eu poderia lidar com Steve como eu quisesse, certo? Eu de repente revelei um sorriso brincalhão. Faça como quiser. Muito bem. Quero que você congele os cartões de sem fundos. Vamos ver como Steve curte o tempo no exterior com sua inocente florzinha. Stanley reconheceu a minha maldade e, em vez de me impedir, atiçou ainda mais o fogo. A partir de hoje, vou confiscar todos os fundos em nome de amor. O que acha? A frase de amor inesperada me pegou desprevenida e meu rosto involuntariamente ficou vermelho ao perceber. Acho ótimo. Se isso puder tornar a vida dele ainda mais miserável, eu me sinto naturalmente mais feliz. Após lidar com o canalha, veio a hora do próximo passo. Bem, vamos descansar. Stanley parecia realmente cansado e levantou a mão para apagar as luzes. O quarto ficou envolto em escuridão. Eu me deitei rígida na cama, com medo de me mexer. Ainda não estou muito familiarizada com os negócios de casamento. O que deveria vir em seguida? A câmara nupcial. Justo quando eu estava a pensar se deveria tomar a iniciativa. Dormi. Não vou tocar em você até que você esteja disposta. Quando suspirei aliviada, lembrei-me de boatos que ouvi antes. Com uma beleza deslumbrante ao lado, Stanley realmente poderia resistir. É realmente impossível? Justo quando eu fechei os olhos, Stanley abriu os dedos. Foi então que percebi que havia falado meus pensamentos em voz alta acidentalmente. Rapidamente tentei fingir que dormi, mas antes que eu pudesse contar até 2 com os olhos fechados, senti outro corpo contra o meu. Dedos longos e esguios repousaram na minha cintura macia, enquanto um sopro de ar morno me fazia cócegas no ouvido. Que tal você mesma tentar? Bem, acho que não se deve provocar um homem que se abstém há muitos anos. As consequências são suas. Capítulo 7. No dia seguinte, quando acordei, já era meio-dia. A cama ao meu lado estava fria. Stanley não estava lá. Bem, o CEO é realmente muito ocupado. Senti o estômago roncar de fome, então desci para encontrar algo para comer. Para minha surpresa, Stanley estava sentado à mesa de jantar, folheando uma revista. Vou bem dormida ontem à noite? Hoje, Stanley não estava de terno. Ele usava uma camisa branca simples com a gola levemente aberta, revelando um leve traço por baixo. Pensando no que aconteceu ontem, meu rosto ficou vermelho novamente. Mas não pude deixar de retrucar. Descansei muito bem, Stan. Ao ouvir esse endereço, o sorriso de Stanley se tornou ainda mais brincalhão. Parece que você ficou bastante satisfeita ontem à noite. Isso me tranquiliza. Quem está elogiando ele? Este velho realmente tem uma pele muito grossa. Não consigo comparar, realmente não consigo. Reclamei enquanto me sentava na mesa do jantar. Estou com fome. Stanley sorriu indulgentemente e foi à cozinha buscar a comida que tinha mantido quente. Você não vai conseguir comer algo muito gorduroso logo depois de acordar. O café da manhã na mesa era simples, com um prato
de pãezinhos a vapor, 2 pratos de acompanhamentos e uma tigela de mingau. Eu estava bastante faminto e não me importava com a simplicidade. Peguei um pãozinho ansiosamente e dei uma mordida. Meus olhos se iluminaram instantaneamente. Está delicioso. Esse pão é muito saboroso. Quem o fez? Stanley sorriu sem dizer nada. Um pensamento passou pela minha mente. Poderia ser que você fez? Stanley admitiu calmamente, desde que agrade ao seu paladar. Eu realmente queria dizer algo sarcástico, mas o sabor era realmente incrível. Não se deve ignorar a própria consciência. Vendo como eu comia felizmente, Stanley também ficou satisfeito. Não foi em vão que ele aprendeu a cozinhar. Depois de terminarmos tranquilamente nossa refeição, já estava tarde. Subi para trocar de roupa. A decisão de me casar com Stanley veio de repente e eu não fiz nenhum preparo de antemão. Não havia roupas femininas na vila, então tive que trazer minhas próprias de casa dos meus pais. Stanley franziu ligeiramente a sobrancelha e fez uma ligação do lado de fora. Quando ele voltou, eu já tinha terminado de me arrumar. Vamos, está tudo bem. Hoje, Stanley usava uma camisa branca combinada com um jeans claro, parecendo um estudante universitário jovem e vibrante, mas, corando, olhei para a clavícula exposta sob sua camisa e para as marcas vermelhas abaixo. Você realmente vai sair assim? Por que? Eu não posso. Stanley ficou confuso. Só pude dar um passo à frente para ajustar sua gola. Depois segurei o braço de Stanley e saímos. Stanley sorriu suavemente, sua grande mão segurando a minha pequena mão. Capítulo 8. Com a liberação de nossas fotos de casamento, Stanley e eu agora somos realmente marido e mulher. Abandonando a vida de solteiro, eu ainda me sinto um pouco desconhecida com isso, mas olhando para o noivo bonito e a noiva linda nas fotos de casamento, ó céus, realmente formamos um par perfeito. Eu tenho tanto bom gosto. Steve foi para o exterior com aquela pequena sedutora, congelei seus cartões. E sem dinheiro, ele voltará em 2 dias, pulando como um peixe. Agora estou especialmente ansiosa pelo retorno de Steve, para ver sua reação quando descobrir que eu me tornei sua mãe. Stanley é realmente atencioso. Depois de conseguirmos nossa certidão de casamento e voltarmos para casa, eu vi que o closet, que antes estava vazio, agora estava cheio de várias roupas e joias, todas novas e da estação atual. Não tivemos tempo para encomendar algo personalizado, então por enquanto se vire com essas, disse Stan. Embora eu já tivesse muitas dessas roupas, ainda dei um beijo a ele para demonstrar minha satisfação com a sua atenção. Como esperado, todos os cartões de crédito de Steve foram congelados. Ele mal consegue dar um passo no exterior. Como o jovem mestre de um conglomerado, ele nunca carregava dinheiro em espécie nos bolsos. Felizmente, ele tinha aquela pequena flerte ao seu lado. Desde que está com o Steve, ela não trabalha mais, mas felizmente, ainda tinha algumas economias. Se não fosse pela Lucy, ele provavelmente não poderia voltar. O verdadeiro nome da pequena flerte é Lucy. Ela delicadamente tranquilizou Steve. Não se preocupe, algo deve ter acontecido. Vamos comprar passagens de avião e voltar para verificar. Lucy, obrigado. Ao ver Lucy retirando os ingressos que ela comprou com suas economias, Steve ficou muito grato. Ele tinha uma suspeita vaga sobre o congelamento de seus cartões. Seus cartões não tinham limite de gastos, e o banco não congelaria sem motivo. Mary, aquela mulher, deve ter dito algo. De qualquer forma, o casamento já terminou, e é hora de voltar para casa. Lucy está ao seu lado há tanto tempo, e eles realmente se amam. Está na hora de dar a ela um status. Afinal, ela se entregou pela primeira vez a ele. Pensando nisso, um sorriso de felicidade apareceu no rosto de Steve. Quando voltarem para casa, eles se casarão, e então ele tomará o controle da família Jones das mãos de Stan. Ninguém poderá mais controlá-lo. Ele já consegue visualizar sua futura vida de felicidade. Capítulo 9. Então, incapazes de conter a emoção, os dois apressadamente pegaram um voo de volta para casa durante a noite. Após um voo de 7 horas, chegaram à mansão luxuosa na manhã seguinte, precisamente às 8 horas. Sabendo que Stanley geralmente não fica na antiga residência, Steve foi diretamente para a vila de Stan. Naquele momento, eu estava languidamente reclinada no sofá, assistindo TV e esperando o café da manhã com Stan. Estes últimos dias, eu tenho passado todo o meu tempo com Stan. Antes, ele sempre parecia alguém que se abstinha de indulgências, mas agora percebo que era tudo uma atuação. Para desfrutar de algum tempo a sós juntos, Stanley até mesmo deu uma folga curta ao pessoal da vila, exceto pela tia de limpeza que vem uma vez a cada poucos dias. Como resultado, Stanley cuidou de todas as 3 refeições diárias. Não tenho nada a fazer a respeito. Quem me fez não ser talentosa na cozinha?
Felizmente, Stanley está disposto a fazer isso. Toda vez que ele me vê comendo de boca cheia, ele brinca comigo algumas vezes. Nesse instante, uma voz mecânica veio pelo fone de ouvido: mestre, alguém bateu a porta. Eu calcei meus chinelos e verifiquei a vigilância do lado de fora da porta. Ao ver Steve e Lucy cheios de poeira, não pude deixar de erguer uma sobrancelha. Eles são bem rápidos. Seu filho mais velho está de volta. Eu entrei na cozinha, encostei nas costas de Stanley, e o vi fritando um ovo perfeito. Incrível, algumas pessoas são realmente excepcionais. Bem, depende de você lidar com isso. Stanley nem sequer levantou os olhos. Estava esperando que você dissesse isso. Eu deixei Steve e a pequena paixão do lado de fora da porta, subi calmamente para trocar de roupa. E só então abri a porta. Capítulo 10. A vila é enorme, e o terreno ao redor é também bastante espaçoso. Este lugar realmente pode ser considerado uma pequena propriedade. Anteriormente, os convidados chegavam de carro, mas infelizmente, os motoristas também estão de férias. Eu não tinha disposição para dirigir e buscá-los, então tive que fazer com que eles encontrassem o caminho até aqui sozinho. A correr do avião, Steve e Lucy se dirigiram à vila sem nem mesmo fazerem a refeição. Agora eles estão famintos e sedentos, mas para manter a aparência, eles têm que aguentar e esperar na entrada. Finalmente, após uma longa espera, o portão se abriu, mas eles tiveram que caminhar até lá com suas próprias pernas. Nossa, este lugar é realmente grande. Saí de Lucy, Harais full off e enviem de Gelo. Quando nos casarmos, vou comprar um lugar tão grande para você, disse Steve com orgulho, não suportando ver sua mulher com inveja. Deve ser muito caro. Steve, não é necessário. Seja onde for que moremos, desde que eu possa estar com você, já estou feliz, respondeu Lucy, mostrando dependência total dele, completamente satisfazendo o ego de um homem. Qual é a grande coisa? No futuro, vou comprar várias vilas para que você possa alternar entre elas. Steve se vangloriou, dizendo isso com casualidade. Mas, enquanto estavam na frente do portão, ele se sentia um pouco nervoso. Quanto a Stanley, que tecnicamente é seu pai, Steve nunca deu muita atenção a ele quando criança. Mas, depois de testemunhar como Stanley lida com pessoas desobedientes, ele se tornou obediente também. À medida que crescia, ele ganhou uma compreensão mais profunda dos métodos de Stanley, o que o tornava ainda mais enigmático. No entanto, Stanley raramente se preocupa com questões familiares, é por isso que Steve se atreve a ser tão audacioso e fugir de casa. Ele acredita que Stanley jamais se envolveria nesses assuntos. Além disso, como herdeiro da família Jones, Stanley não pode tratá-lo da mesma maneira que trata aquelas pessoas. Com tais pensamentos, Steve se incentiva e fortalece sua autoconfiança. Pai. Ele abriu a porta, mas em vez de Stanley, ele foi recebido por uma pessoa inesperada. Eu sorri gentilmente para Steve que estava do lado de fora da porta. Opa, olá. Capítulo 11. Você. O que está fazendo aqui? Steve instintivamente deu um passo para trás. Atrás dele estava Lucy, sem conseguir desviar a tempo. Lucy foi pisada acidentalmente, o que fez seus olhos se encherem de lágrimas devido à dor. Ao ouvir a voz de Lucy, Steve rapidamente se virou para olhar. Você está bem, Lucy? Desde que você esteja bem, respondeu Lucy, cerrando os dentes, sua voz suave e delicada. Na minha frente, Steve passou um tempo confortando Lucy. E então, Mary, eu não posso acreditar que você seja tão maliciosa. O que eu fiz? Eu fiquei lá parada o tempo todo, sem me mexer. Não me acuse de causar problema. Steve percebeu que sua acusação era infundada e redirecionou sua raiva. Eu não posso acreditar que você seja tão descarado. Nosso casamento não aconteceu. Então como se atreve a ficar aqui? Não gosto de você. Não temos futuro. Essa é minha namorada. Luz, vamos nos casar em breve. O que lhe deu essa impressão? Eu fiquei perplexo. Sem palavras. Esse garoto nem se deu ao trabalho de ler as notícias daquele dia. Mas por que ele achou que eu o incomodaria? Eu o incomodei? Eu revi todas as interações que tive com Steve em minha mente, e tenho certeza de que não o incomodei. Steve deve ser sem noção. Irmã, eu sei que você e o Steve estavam noivos antes, mas vocês ainda não se casaram, e o Steve e eu realmente nos amamos. Por favor, deixe-nos ficarmos juntos. Lucy começou sua performance, seus olhos derramando lágrimas como uma torneira. Ela chorava incontrolavelmente, parecendo ter sofrido grandes injustiças. Steve sentiu-se arrasado e gritou comigo.
Mary, você foi longe demais. Isso não tem nada a ver comigo. Droga. Estou tendo dificuldade em acompanhar o raciocínio desses dois. Eles estão loucos, eu disse com simpatia. A clínica psiquiátrica não é suficiente para você fazer uma cena aqui fora. Levou um tempo para Steve reagir. Você é que está louco. Steve olhou para minha expressão indiferente e duvidou que eu não o amava. Mas ele pensou sobre onde estávamos agora. Este é o Jones. Não é a casa do Smith. Se não fosse por ele, por que eu estaria aqui? É tudo teatral. Só para ganhar sua atenção. Steve suavizou o tom. Mary, eu me sinto por outra pessoa. Não temos futuro juntos. Por favor, peça desculpas à Luz. E talvez possamos continuar sendo amigos no futuro. Quem quer ser amigo de vocês? Ser idiota é contagioso. Capítulo 12. Enquanto eu estava preparando uma resposta, uma voz profunda e magnética veio de trás. O que está acontecendo? Todos nós viramos a cabeça ao mesmo tempo para ver Stan, vestindo uma camisa preta feita sob medida que destacava seu físico perfeito, juntamente com seu rosto bonito, temperamento contido e seus dedos longos e esguios, colocando a tigela na mesa. Cada movimento dele era incrivelmente atraente. Lucy ficou maravilhada. Papá, estamos de volta. Por que essa mulher está aqui? Steve não conseguiu esperar para perguntar a Stan. Stanley o ignorou e acenou para mim. Venha se alimentar. Como eu estava ao lado do Steve e da Lucy, quando Stanley fez sinal, pareceram pensar que ele estava falando com eles. Pai, você até fez café da manhã para nós. Steve ficou profundamente comovido e quis imediatamente puxar Lucy para lá. Corando, Lucy foi junto, mas, antes que eles chegassem à mesa, Stanley os deteve. Pai, Steve estava confuso, mas Stanley novamente estendeu a mão em minha direção. Minha cara, estou aqui. Eu imediatamente corri para a frente e agarrei a mão de Stanley à frente de ambos, virando-me para ver Steve e Lucy com os olhos arregalados e a boca aberta. Eu dei um sorriso radiante para ele. Filho mais velho, defenda a mãe e quero ouvir. Steve e Lucy ficaram paralisados no lugar, suas bocas escancaradas. Stanley não deu atenção a eles e sentou-se diretamente à mesa de jantar, ainda segurando minha mão. Vamos comer. Não faz bem ao estômago quando está frio. Os dois ali parados ainda estavam atonitos durante mais de 2 minutos antes de finalmente reagir. Steve até esqueceu de abaixar o tom de voz e exclamou em descrença. O que? Quando isso aconteceu? Como é possível? Justo no dia do nosso casamento. Olhando para Steve, que momentos antes estava arrogante e autocentrado, agora com a boca aberta o suficiente para caber um ovo. Eu me senti feliz. Haha, serve-lhe bem ser metido a besta. Capítulo 13. Pai, como você pôde se casar com ela? Steve não conseguiu se conter. Olhando para minha cara triunfante, ele especulou com a máxima maldade. Ela deve ter feito isso de propósito. Pai, é intencional. Além do mais, há uma diferença de mais de 10 anos entre vocês dois. Como vocês podem estar juntos? Eu admito que inicialmente escolher o Stanley tinha um pouco de significado retaliatório, mas apenas um pouco. A razão maior é que, como membro da família Smith, não posso deixar o nome da família Smith ser desgraçado na frente de tantas pessoas. Pessoas como nós realmente não esperam amor. Escolhi o Stanley por causa do seu status, e além disso, o Stanley é muito melhor que o Steve, em termos de aparência, físico, inteligência e em tudo mais. A chave é que ele está disposto a mimar as pessoas. E se há uma diferença de 10 anos de idade entre nós? O amor não conhece idade. Levantei as sobrancelhas e então beijei a bochecha do Stanley na frente do Steve. Se vingar de você ao custo do casamento? Isso é digno de você. Depressa, filho mais velho, chame-a de mãe. Se não, vou fazer seu pai arranjar outro filho. Eu ameacei, apontando para minha aparência satisfeita. O Steve disse com raiva. Pai, você não vai fazer algo em relação a ela? Ao ouvir isso, o Stanley finalmente levantou a cabeça e lhe deu um olhar significativo. Justo quando o Steve pensou que o Stanley finalmente ia me repreender, o Stanley afetuosamente bagunçou meu cabelo. Como posso controlá-lo? Além disso, a Mary casou-se comigo, então você deveria chamá-la de mãe. Vendo que o Stanley também estava do meu lado, o Steve se sentiu extremamente frustrado. Como o jovem senhor mais velho por tantos anos, quando ele já sofreu tais injustiças. Naquele momento, ele virou a cabeça e tentou se afastar. Então, ele sentiu a mão dele sendo apertada. Era a Luz. Ele olhou para baixo para o rosto da Luz, cheio de queixa. Certo, pelo bem de uma melhor futuro com a Luz, eu aguentarei. Mãe, o Steve rangeu os dentes e conseguiu forçar a palavra. Oh meu Deus, meu bom filho mais velho. Ha ha ha. Eu não conseguia mais segurar o sorriso no canto da minha boca.
rindo sem o mínimo constrangimento. Mary, vendo-me rindo tão alegremente sem lhe dar atenção alguma. A expressão de Steve ficou ainda mais sombria. Se você quer me chamar de Oman, aqui está, filho. Preparei um envelope vermelho especialmente para você. Eu não me preocupei. Alegremente me aproximei de Steve e tirei um envelope vermelho do bolso, colocando-o em sua mão. Steve nem queria aceitar. Como um jovem mestre, ele não precisava deste pouco dinheiro. Neste momento, Stanley disse calmamente: pegue e não jogue fora. Steve rangeu os dentes, relutantemente. O pegou, sentindo como se fosse morder seus próprios dentes. Obrigado, mãe. De nada, de nada. Mostrei meus 8 dentes brancos. Capítulo 14. Agora que lidamos com o filho mais velho, é hora da pequena flor branca. Pensei comigo mesmo. Então esta é minha futura nora, eu disse, olhando Lucy da cabeça aos pés. Embora eu já a tivesse visto em fotos antes, vendo-a pessoalmente, ela realmente é nada de especial. Steve, que tipo de olhar é esse? Apesar do pequeno rosto de Lucy realmente ser bem atraente, pálido e com olhos molhados, sua figura é tão plana como um ferro de passar. Talvez para manter sua imagem de florzinha branca e inocente, ela ainda estava usando um vestido branco hoje, tornando-se delicada e pura. Mas a cobiça em seus olhos, que ela não conseguiu esconder desde que entrou no pátio, mostra que ela definitivamente não é uma pessoa simples. Só Steve, esse narcisista estúpido, não vê isso e acredita que Lucy realmente o ama. Olá, eu sou a Lucy. Ela hesitou, incapaz de se referir à garota na frente dela, que parecia mais jovem que ela, como a mãe. Lucy, nada mal, nada mal. Não me importei e deixei uma frase antes de voltar para a mesa de jantar para comer. Agora é a vez de Stanley fazer sua parte. Stanley imediatamente entendeu. Ele limpou a boca e perguntou: o que foi? Assim que a missão foi mencionada, Steve imediatamente ignorou a humilhação anterior. Pai, por que meu cartão está bloqueado e os documentos do carro e da casa que estão no meu nome foram afetados? Pensando nisso, Steve lembrou que tinha tentado dirigir com seu carro de luxo desde o aeroporto, mas ele só pôde pegar um táxi para chegar aqui. O cheiro no carro, de quem estava nele antes, fez seu rosto ficar verde. Por que? Você não sabe. A postura de Stanley mudou instantaneamente. Seu tom ficou severo, exalando a aura de alguém no poder. Você chamou o noivo repentinamente. Você sabe que tipo de impacto isso terá nas famílias Smith e Jones? Você consegue suportar as consequências? Steve estava apavorado, querendo se ajoelhar e implorar por perdão. Mas pensando em Lucy ao seu lado, ele se conteve pelo bem de sua imagem. Eu só não gosto dela. Qual é o problema em querer estar com a pessoa que eu gosto? Vendo Steve agindo como se não tivesse feito nada de errado, eu retruquei sarcasticamente. Não simplifique tanto o assunto. É verdade que você não gosta de mim, mas estivemos juntos por um tempo agora. E o casamento não foi algo que decidimos de repente. Se você não gostava de mim, poderia ter dito antes. Fugir do casamento um dia antes. Você está pisando na cara da família Smith. Estive casando comigo, a única filha da família Smith. É o mesmo que ter o apoio da família Smith por trás dele, o que consolida sua posição como herdeiro. Do contrário, na família Jones há tantos filhos, e muitos deles são capazes e inteligentes, o que o torna digno. Capítulo 15. Depois que terminei de falar, Stanley olhou para Steve e disse: entender? Steve tentava encontrar palavras e não conseguia mais se defender. Na realidade, ele era apenas tolo, tendo crescido com tudo servido em uma bandeja de prata. Não importava quantos erros ele cometesse, todos os ignoravam, porque ele era o jovem mestre da família Jones. Isto também o levou a não considerar as consequências de suas ações, e simplesmente fazer o que quisesse. Eu sei que errei, e não ousarei fazer de novo no futuro. Você tem um futuro? O olhar gélido de Stanley varreu sobre ele. Steve percebeu e respondeu: não, não há futuro. Você quer estar com ela? Ela naturalmente se referia a Luz. Sim, pai, eu a amo. Não consigo imaginar um futuro em que eu não possa casar com ela. Quero me casar com ela. Steve imediatamente ficou animado e expressou seus verdadeiros sentimentos. Tio Jones, Steve e eu realmente nos amamos. Eu realmente o amo. Lucy também falou, seus olhos olhando timidamente para Stan. Desdenhei com um riso sarcástico. Como mulher, eu entendia naturalmente o que aquele olhar significava. Essa florzinha branca não é uma pessoa inocente, mas agora não cabe a mim interferir. Não vou intervir. Bem, mas se você quiser estar com ela, terá que renunciar à sua posição como herdeiro da família Jones. Ao mesmo tempo,
Tudo o que eu te dei será retomado. Não vou apoiar alguém inútil, disse Stanley com calma. Independente de que tipo de pessoa Lucy ser, o herdeiro da família Jones não pode se casar com uma mulher comum, a menos que Steve tenha as mesmas capacidades de Stanley e possa proteger sua esposa. Então a história é diferente. Mas Steve, no início dos seus 20 anos, é tão ingênuo quanto um adolescente. Tudo o que ele tem agora foi dado por Stan, concedido pela família Jones. Pai, Steve exclamou em descrença. Ele só queria casar com a mulher que ama. E agora ele tinha que pagar um preço tão grande por isso? Capítulo 16. Steve. Lucy ficou assustada ao ouvir as palavras de Stan. Isso não pode ser. Ela tinha se aproximado de Steve desde o início, fingindo na frente dele, apenas para casar-se com a família Jones e viver uma vida de luxo e abundância, sem precisar se preocupar com dinheiro. Se Steve realmente concordasse, eles não teriam nada, nem casa, nem carro, nem dinheiro. Então, por que ela se casaria com ele? Seria melhor deixar Steve permanecer na família Jones, desde que ela pudesse controlá-lo. Ela poderia ter tanto dinheiro quanto quisesse, mas antes que ela pudesse convencê-lo, Steve segurou sua mão firmemente e disse: Lucy, não se preocupe, eu nunca a decepcionarei. No momento seguinte, ele se voltou para responder a Stanley: Está bem, eu concordo. A partir de agora, eu não sou mais seu filho, nem o herdeiro da família Jones. Posso ficar com a Lucy agora? Não. O coração de Lucy doía, mas ela só podia fingir estar comovida no rosto. Steve, você não precisa ir tão longe por mim. Você originalmente era o jovem mestre da família Jones com um futuro promissor. Lucy, você não precisa mais me convencer. Eu sei o que essa decisão representa. Prometo que vou me casar com você. E eu certamente vou. Não se preocupe. Vou garantir que você tenha uma boa vida com minhas próprias mãos. Steve expressou um profundo afeto. Sentado à mesa, assistia ao diálogo dissonante entre eles, sem conseguir esconder meu sorriso facial. Lucy deve estar furiosa falando com um idiota desse. Deixe que ela sinta a confusão que sentiu antes. Bem, não vou mais segurá-lo. Vão. Stanley disse antes que Lucy pudesse convencer Steve a reconsiderar, emitindo uma ordem para que eles fossem embora. Sem esperar que Lucy convencesse Steve a voltar atrás, Stanley já havia dado a ele a ordem de partir. Eles saíram assim mesmo. Steve, em sua arrogância, agarrou a mão de Lucy e se afastou. Assim que se foram e a porta se fechou, não consegui mais conter meu riso. Ri tanto que meu estômago doeu. Oh meu, você está muito feliz, disse Stanley, impotente, aproximando-se para esfregar meu estômago. Levantei minha cabeça, sentindo orgulho e confiança. Claro que estou feliz. Só olha a cara do Steve. Estava tão sombrio, mas apeguei a mão de Stanley e olhei para ele com olhos brilhantes. Você realmente vai expulsar Steve? Afinal, ele te chamou de o pai por tantos anos. Consegue suportar fazer isso? Não é só ele que quer me chamar de o pai, disse Stanley, erguendo a mão para acariciar minha cabeça. E ele não tem entendimento, não tem senso de responsabilidade. Como pode carregar o fardo da família Jones? Isso mesmo, ele merece sofrer. Concordo. Assentindo com a cabeça, o jovem mestre está acostumado a viver confortavelmente, nunca ouvindo opiniões contrárias. Como pode assumir a responsabilidade do grupo Jones? Capítulo 17. Stanley agiu rapidamente. Assim que Steve concordou, ele imediatamente ligou para a família Jones e ordenou que não ajudasse Steve de nenhuma forma. Qualquer um que violasse essa ordem enfrentaria as consequências. Os pais de Steve também estavam furiosos com seu filho. Eles tinham feito grandes esforços para dar Steve a Stanley como seu filho, mas agora ele não conseguia ver as intenções de uma mulher. Se esta mulher viesse de um bom berço, eles talvez aceitassem com relutância, mas, infelizmente, ela tinha um historial criminal. Então, quando Steve ligou para seus pais pedindo dinheiro, eles recusaram sem hesitação. Queriam que esse moleque provasse alguma dificuldade. Steve ficou atônito quando seus pais desligaram na cara dele. Lucy, ansiosa, instigou. Steve, o que eles disseram? Seus pais concordaram. Está tudo bem. Eu ainda tenho amigos. A teimosia de Steve começou a se manifestar. Ele ligou para todos os seus amigos um por um, mas no final, só conseguiu pegar emprestado pouco, mais de $10. Pode parecer uma boa quantia, mas ele costumava jogar dinheiro que valia muito mais do que isso. Esses amigos de ocasião. Ele ficou tão furioso que bateu o telefone com força no chão, estilhaçando. Ele confortou Lucy, dizendo: Lucy, não se preocupe. Não vou deixar você voltar aos dias de dificuldade. Encontro um emprego amanhã.
e posso te proporcionar uma vida confortável por mim mesmo. Lucy permaneceu em silêncio, abaixando a cabeça, com um brilho de algo em seus olhos. Ela queria mais do que apenas uma vida confortável. Capítulo 18. Não importa quantas dificuldades Steve enfrentasse, já fui para Sônia em nossa lua de mel com Stanley. Só, praia. Aqui vou eu. Eu tinha comprado 2 biquínis, planejando me divertir na praia. Stanley também notou os 2 biquínis que eu estava segurando, que, juntos, mal cobria metade do meu corpo. Ele levantou uma sobrancelha e disse: Você tem certeza de que quer usar isso? Sim, não está bom. Eu vi outras pessoas usando assim, e escolhi cuidadosamente. Eu não percebi nada de errado no tom dele e alegremente gesticulei com o biquíni na minha mão. Por que não experimenta primeiro? Claro, eu concordei facilmente. Mas quando realmente vesti um dos biquínis no quarto, senti um pouco de vergonha. Era um biquíni roxo claro que fazia minha pele parecer mais clara e emanava um encanto puro e elegante. Não pude evitar me sentir orgulhosa ao me olhar no espelho. Nunca pensei que poderia ficar tão bonito. Não é puro isso, é simplesmente inocente e puro. Stanley tem muita sorte. Quando saí do quarto, como esperava, Stanley não conseguia desviar os olhos de mim. Relutava, até mesmo em piscar. Como estou? Estou bonita? Eu me pavoneei orgulhosamente na frente dele. Vamos sair e nos divertir. Justo quando eu estava feliz pulando, pronta para abrir a porta e sair, meu braço foi agarrado. Com um forte puxão de Stanley, fui puxada para seu abraço. Stanley também tinha trocado para seu traje de banho, com o peito e os abdômenes expostos. Ele de repente me apertou contra ele e meu rosto não pôde evitar corar. O que você está fazendo? Eu acho que minha esposa está incrivelmente bonita assim. Então é melhor não sairmos. Hoje, não quero que outras pessoas vejam você assim. Stanley estendeu a mão e afastou o cabelo perto da minha orelha. Sua voz profunda e magnética fazendo meu coração acelerar. Bem, o que você quer fazer? Eu lhe dei um sorriso travêsso, me inclinando perto de seu ouvido e sussurrando suavemente. O que você acha? O olhar de Stanley se intensificou. Capítulo 19. Acordando no segundo dia, eu estava parada em frente do espelho, olhando para as marcas no meu corpo. Stanley, você é um velho mesquinho. Eu cerrei os dentes, decidida a fazê-lo dormir no sofá por 2 semanas. Não, 2 meses. Quando voltarmos, Mary, não sou tão fácil de ser intimidada, mas depois de passar por tudo isso, relutantemente desisti do meu biquíni ousado e optei por roupas relativamente mais conservadoras. Eu realmente não quero acordar em um dia como este novamente. Se eu continuar tendo que dormir assim algumas vezes mais, podemos muito bem encerrar a lua de mel e voltar para casa. A praia em Sônia, o mar infinito se fundindo com o céu azul. É realmente bonito. Stanley apenas sentou-se calmamente na espreguiçadeira, me observando brincar. Quando era hora, ele me chamou para aplicar protetor solar, me alimentar com frutas e me dar suco. Eu apenas me deitei e desfrutei com a boca aberta. A vida não poderia estar melhor do que isso. Já Steve está em uma situação miserável. Ele tem um hábito de ser descuidado com o dinheiro. Embora ele tenha emprestado mais de 100 mil de amigos antes, junto com algumas economias, ele mal conseguia juntar mais de 200 mil, mas, com seu gasto desenfreado, em menos de um mês, quase não restou nada dessa quantia. Steve ainda não tinha encontrado um emprego. Por outro lado, Lucy conseguiu um emprego como garçonete, assumindo a responsabilidade de prover a família. Lucy ainda se apega à esperança, acreditando que a família Jones pode estar apenas fingindo para forçá-la a sair. E ela continua a desempenhar o papel de uma boa moça na frente de Steve. Naturalmente, Steve ficou emocionado e abriu o coração para ela. Ele entregou o restante de dezenas de milhares de yuans que tinha no bolso para Lucy. E com a introdução de Lucy, ele conseguiu um emprego em uma empresa. Afinal, Steve era um graduado de uma universidade prestigiosa, então não teve dificuldades para ser contratado. Mas Steve estava acostumado a ser presunçoso. Depois de entrar na pequena empresa, ele era apenas um empregado de baixo nível, e qualquer empresa poderia pisar nele. Como ele poderia tolerar isso? Dentro de 3 dias de ingressar na empresa, ele teve uma briga com o chefe. Ele acabou perdendo dezenas de milhares de yuans e foi desligado honoravelmente. Capítulo 20. Steve, você realmente precisa controlar o seu temperamento. Se continuar assim, qual será o nosso futuro? Depois de finalmente economizar alguns milhares de yuans, tudo foi por água abaixo em instante. Lucy estava muito frustrada, mas tinha que reprimir a raiva e aconselhar pacientemente Steve. Eu também não quero ir. Quem ele pensa que é? Me mandando o dia todo, me dizendo o que fazer?
E ele diz que eu sou um covarde. Steve abaixou a cabeça, murmurando como uma criança que tinha feito algo errado. Após esses dias de experiência, ele percebeu que ninguém se importava com ele depois que não foi mais o jovem mestre da família Jones. Só Lucy ainda o tratava como antes, e ele não podia se dar ao luxo de perder. Steve, eu sei que não é culpa sua, mas não temos dinheiro, não temos influência, só temos a opção de suportar e esperar. Dizendo isso, Lucy pegou a mão de Steve e colocou em sua barriga. Já estou carregando seu filho aqui. Steve, precisamos dar a ele uma boa vida. Sério, os olhos de Steve se iluminaram. Sim, então Steve, você precisa se recompor. Se não pudermos dar a ele uma boa vida, prefiro não ter esse filho. Lucy abaixou a cabeça, sua voz embargada pela emoção. Ou, talvez você possa implorar ao tio Jones e também aos seus pais, pelo bem desta criança. Eles podem te deixar voltar. Lucy, confie em mim. Quero dar a ele uma boa vida, e farei o meu melhor. O olhar de Steve se tornou determinado. No entanto, ele ainda não concordou com o pedido de Lucy de buscar ajuda da família Jones. Steve também tinha seu próprio orgulho no fundo. Se ele concordasse com as condições de Stan, teria que seguir adiante. Ele queria viver uma boa vida por si próprio, e não dependendo dos outros. Capítulo 21. Um mês depois, quando Stanley e eu voltamos da nossa lua de mel, fiquei chocada ao ver Steve. Ainda é o jovem mestre arrogante de antes. Seu cabelo estava bagunçado, coberto de poeira, e suas roupas estavam amassadas e sujas. Se você não soubesse, pensaria que ele era um trabalhador de construção de algum canteiro. Ele também estava segurando uma caixa de leite e uma caixa de confeitaria. O que é tudo isso? Eu perguntei. Steve sabia que sua aparência atual não combinava com a grandiosidade de uma mansão de luxo. Ele coçou a cabeça, parecendo um pouco constrangido. Não se preocupe, não estou aqui para pedir dinheiro, disse ele. O que você quer dizer com isso? Eu franzi a testa, não entendendo muito bem. Só queria vir e te agradecer. Steve respondeu. Ele colocou o leite e a confeitaria no chão, provavelmente preocupado que a sujeira dele pudesse sujar você. Afastando-se alguns passos, ele se curvou para mim. Recuei um passo surpreso e não ousei aceitar os itens. Me agradecer? Me agradecer por quê? Me agradecer e a Stanley por tê-lo expulsado e por estarmos desfrutando nossas vidas? O Steve enlouqueceu. Sim, obrigado. Se não fossem as palavras que você me disse, eu talvez nunca experimentasse a felicidade que sinto agora. Embora eu não seja tão rico como antes, estar com a Lucy todos os dias me faz realmente feliz. O sorriso no rosto do Steve era genuíno. Ele estava verdadeiramente feliz. Nos últimos meses, o Steve passou por muita coisa. Ele viveu uma vida confortável, sendo adorado por todos na primeira metade de sua vida. E agora ele está vivendo no infortúnio. Com a Lucy grávida, Steve não suportava deixá-la sair para trabalhar novamente. Vendo o dinheiro em suas mãos acabando, ele cerrou os dentes e encontrou outro emprego. Trabalhando em uma empresa privada, ele não podia suportar a arrogância da gerência. Os salários como servidor ou lavador de pratos eram muito baixos, não o suficiente para sustentar a Lucy e o bebê não nascido. Então Steve tomou uma decisão difícil e começou a trabalhar como pedreiro em uma construção. Ele realmente foi trabalhar em um canteiro de obra, ganhando 500 yuans por dia. O preço de uma bebida que ele costumava tomar era o dobro desse valor. Mas agora, ele estava trabalhando arduamente para ganhar esse dinheiro. Durante este tempo, ele aprendeu como era difícil a vida para os funcionários de baixo nível, algo que ele nunca havia entendido antes. Embora fosse difícil e cansativo agora, ver o dinheiro na sua conta bancária fazia com que ele se sentisse realizado. Voltando para casa todos os dias para uma refeição quente, o sorriso da Lucy aqueceu seu coração. É assim que é sentir-se em casa. Capítulo 22. Eu vi a alegria irradiando do Steve e compreendi. Nunca esperava que a Lucy aguentasse tanto tempo. Depois, Steve soltou outra bomba. Eu vim aqui para te dizer que a Lucy está grávida. Estamos esperando um filho e eu vou trabalhar duro para sustentá-los com meu próprio esforço. Fiquei surpreso internamente, mas não demonstrei na face. Desde que você esteja feliz, Stanley e eu desejamos tudo de bom para você. Foi a resposta que Steve esperava e ele saiu alegremente. Eu observei sua figura se afastar e senti como se ele estivesse agindo como um tolo, ainda usando um grande chapéu verde. De volta à vila, contei a Stanley sobre a gravidez de Lucy e que seu filho mais velho enviou uma caixa de leite doce, perguntando se ele gostaria de experimentá-lo. Stanley também ficou um pouco surpreso e levantou-se para fazer uma ligação. 2 horas depois, novas informações chegaram. Stanley abriu e deu uma olhada enquanto eu curiosamente me debrucei. Como está?
Lucy realmente está carregando o filho do Steve? Eu perguntei. Deu uma olhada. Stanley não falou diretamente. Ele apenas me entregou o documento. Fiquei ainda mais curioso e peguei dele, varrendo a página de cima a baixo. O documento detalhava todas as experiências de Steve nos últimos 2 meses. Não é de admirar que ele tenha dito aquelas coisas inexplicáveis na porta anteriormente. Afinal, ele realmente passou por muito, de ser o jovem mestre da família Jones, adorado por todos, a agora experimentar calor e o frio das relações humanas. Não está ruim, não está ruim. Ele está progredindo. Mas ao ler a próxima linha, levantei a sobrancelha e pensei sobre a expressão beatífica de Steve. Parece que ele vai levar outro golpe. Steve está realmente se esforçando pelo crescimento de sua esposa e filho, algo digno de elogios. Mas infelizmente, seu julgamento não é muito bom. Capítulo 23. Espere um pouco mais. Deve ser logo. Stanley pegou o documento da minha mão e carinhosamente bagunçou meu cabelo. Parece que você não se importa tanto com Steve quanto fingia antes. Eu disse, brincando, me inclinando sobre Stan. O fato de o documento ter sido entregue tão rapidamente prova que Stanley monitorava Steve o tempo todo. Não. Stanley balançou a cabeça e resumiu. Você só queria assistir ao espetáculo. Então ele tinha uma pessoa de propósito seguindo Steve e Lucy, garantindo que eu pudesse testemunhar. Drama todo. Você é realmente algo especial. Eu ri e mordi o rosto de Stan, deixando uma marca de dentes em seu rosto bonito. Você realmente tem que morder? Stanley riu, uma mistura de desamparo e indulgência em seus olhares. Por que não? Você pertence a mim por completo. Eu disse brincando. Stanley riu suavemente. Sua voz profunda e magnética ressoou. Claro que pode. É a minha honra. No entanto, minha querida esposa, tenho que ir para a empresa esta tarde. Se você não se importa, pode dar mais algumas mordidas. De jeito nenhum. Eu rapidamente me afastei dele e fui pegar uma toalha. Isso prejudicaria minha imagem elegante e sofisticada. A realidade se desenrolou exatamente como Stanley tinha dito. Não passou muito tempo. Dentro de um mês, Lucy vendeu a casa e fugiu com todo o dinheiro. Steve gastava dinheiro imprudentemente. Então Lucy sugeriu que ficasse encarregada de todo o dinheiro. Naturalmente, Steve concordou sem hesitação. Durante esse tempo, Steve ganhou mais de 10.000 yuans trabalhando na construção, e entregou tudo isso a Lucy. Ele guardou apenas alguns centenas de yuans para si mesmo. O desaparecimento repentino de Lucy pegou Steve despreparado e ele nem percebeu nada de estranho. Ele foi trabalhar como de costume, mas quando voltou para casa, encontrou outro grupo de pessoas morando na casa. Em suas perguntas ansiosas, ele descobriu que o antigo proprietário havia vendido a casa para ele. Steve sentou-se em desespero no canto da rua, ainda segurando as morangos que tinha comprado para Lucy no caminho. Capítulo 24. Porque Steve não conseguia entender. Tudo estava bem antes. Por que Lucy foi embora? Ele fez algo errado. Com apenas algumas centenas de yuan na mão, não era suficiente para passar uma noite nesta cidade movimentada. Sem cobertor, sem nem mesmo algo para se manter aquecido. Steve só podia encolher-se em uma espreguiçadeira de parque, tremendo na noite fria do início do inverno, incapaz de dormir por causa do frio. A mente de Steve continuava repassando os eventos dos últimos 6 meses. Ele finalmente acreditou que tinha sido enganado. Um som engasgado, entre risos e lágrimas, escapou da garganta de Steve. Depois de aguentar até o amanhecer, Steve, meio grogue, levantou-se e se dirigiu à delegacia de polícia. Lucy não se safaria de enganá-lo assim. A poucos passos da delegacia de polícia, sua visão escureceu e ele desmaiou. Quando ele abriu os olhos novamente, encontrou-se em um quarto de hospital. Acordou. Eu me levantei e servi um copo de água para Steve. O que você está fazendo aqui? A voz de Steve estava rouca e ele parecia surpreso ao me ver. Você desmaiou na entrada da delegacia, e a polícia nos chamou para nos informar. Eu disse verdadeiramente. Stanley tinha alguns assuntos urgentes para resolver. Como você sabe, há muita coisa acontecendo. Companhia. Depois de beber a água, a garganta de Steve sentiu-se muito melhor. Obrigado. Não precisa me agradecer. Foi apenas um pequeno favor. Eu balancei a mão com indiferença, sentando-me de volta na cadeira e observando Steve com um toque de diversão. Quais são seus planos agora? Eu perguntei. Ao ouvir minha pergunta, Steve ficou em silêncio, sem dizer uma palavra. Eu entendi e disse: se você não quer falar sobre isso, tudo bem. Você está acordado agora e minha missão está completa. Vou sair. Steve cerrou os punhos cada vez mais. Just when you was about to leave the hospital, espere.
Espere, mãe. Surpresa. Virei. E então, com um baque, Steve desceu da cama e ajoelhou-se diretamente na minha frente. Capítulo 25. O que você planeja fazer? Perguntei sabendo. Eu quero implorar por sua ajuda. Foi minha culpa antes. Fui cego. Por favor, como adulto, tenha misericórdia e me ajude. Suplicou Steve com sinceridade. Ter este jovem mestre, normalmente arrogante, de fato se desculpando comigo, não era uma tarefa fácil. Sentindo-me satisfeito, assenti prontamente. Tudo bem. Realmente, Steve pareceu surpreso com meu acordo rápido. Eu levantei uma sobrancelha em desaprovação. Qual é essa expressão? Tenho um coração bondoso, você sabe. Dizendo isso, peguei um papel da minha bolsa e entreguei a Steve. Aqui está a razão pela qual sua namoradinha foi embora. Steve pegou ansiosamente, examinando-o de perto, não querendo perder uma palavra sequer. Lucy não era tão inocente e compreensiva quanto parecia ser. No colegial, Lucy já havia passado por um aborto e depois ficou envolvida com alguns delinquentes. Seu foco nunca foi a sala de aula. Então, naturalmente, não entrou na universidade. Com uma idade tão jovem, ela teve que começar a trabalhar, sendo preguiçosa. Não estava disposta a trabalhar honestamente e só ganhava uma pequena quantia de dinheiro cada dia. Lucy focou seu interesse em Steve, um jovem mestre com um forte ego, vivendo uma vida privilegiada. Homens como ele eram os mais fáceis de enganar. De fato, Lucy conseguiu enganar Steve. Se não fosse por mim, que apareci inesperadamente e frustrei o plano de Lucy, ela teria conseguido. A criança que ela carregava não era de Steve, pertencia a outro delinquente. Essa criança foi concebida 2 meses antes de ela começar a namorar Steve. A gravidez se tornou visível depois de 5 ou 6 meses, e por isso ela não podia mais esperar, e teve que partir. Se Steve tivesse suspeitado e descoberto a verdade, ela não teria obtido nada. E aí? Então é isso. Ela realmente me viu como um palhaço. Lágrimas corriam por seu rosto. Ele realmente amava Lucy. Ao observar Steve ajoelhado no chão, chorando com todo o coração, balancei a cabeça com um suspiro. Nunca se deve deixar o coração governar os assuntos do amor. Capítulo 26. Steve chorava tão miseravelmente, mas logo se recompôs. No dia anterior, ele chorava incontrolavelmente, mas no dia seguinte, vestiu um terno e foi trabalhar na Jones Corporation. Naturalmente, isso foi providenciado por Stan. Entretanto, desta vez, ao retornar para a Jones Corporation, ele não ocupava mais o cargo de assistente gerente geral. Em vez disso, tornou-se um funcionário de baixo nível. Segundo Stan, não se pode esperar ganhar sem esforço. Como se pode provar suas habilidades sem alcançar alguns resultados? Ele precisava subir por conta própria. Afinal, Steve era um foreman de uma universidade prestigiosa e conseguiu navegar pelas fileiras inferiores com bastante facilidade. Depois de passar alguns meses fora, seu comportamento visivelmente se tornou mais estável. Ele lidava bem com tanto assuntos grandes quanto pequenos. Stanley, que nunca aceitava qualquer falha, também estava muito satisfeito. Depois que Lucy deixou Steve, sua vida não virou tão boa quanto ela imaginava. Aquele capanga de quinta categoria, Lee, sempre esteve envolvido no submundo e não tinha um emprego estável. Ele estava em contato secreto com Lucy o tempo todo. Ao saber que Steve foi expulso da família Jones, ele persuadia diretamente Lucy a deixar Steve e fugir com o dinheiro. Lucy fez como ele disse. Preocupados que Steve fosse procurá-lo, os dois pegaram um voo durante a noite para outra cidade. No começo, eles ainda tinham dinheiro para gastar, e a relação deles parecia harmoniosa. Lucy já estava grávida de 6 meses, e sua barriga começava a aparecer. Devido aos enjoos matinais, ela não tinha mais a mesma beleza juvenil de antes. Lee não dizia nada, mas no íntimo estava asqueado. Ele pegava o dinheiro e ia procurar outras mulheres pelas costas de Lucy. Ele até contava para Lucy que saía para trabalhar e ganhar dinheiro para ela e o bebê. Lucy não era tola. Toda vez que Lee voltava, havia o cheiro de perfume em suas roupas. Você está se encontrando com outras mulheres pelas minhas costas? Lucy perguntou com voz fria. Lee impacientemente afastou com um gesto. Estou ocupado o dia todo com o trabalho. Não tenho tempo. Pare de pensar besteira. Estou pensando besteira? O cheiro de perfume em suas roupas é tão forte que tenho medo de que os outros não o sintam também. Lucy disse friamente. Deixe-me dizer uma coisa. Lee, estamos juntos nesta situação. Se você se atrever a me trair, eu vou fazer você se arrepender. Antes, ele usava palavras doces para convencer, mas agora estava impaciente. Já acabou. Lee ficou tenso.
Ele virou a cabeça e abraçou Lucy com força, com um profundo afeto em seus olhos. Lucy, fique tranquilo. Nunca vou te trair. Eu te amo. Lucy não percebeu o vislumbre de desgosto nos olhos de Lee. Ela acreditou em suas mentiras e colocou docemente a mão de Lee em sua barriga. Eu também te amo. Nosso bebê já tem 6 meses. Em alguns meses, você poderá ver. Seremos felizes por uma vida inteira. Sim, seremos felizes por uma vida inteira. Os olhos de Lee estavam cheios de profunda fé. Capítulo 27. Eu olhei para o vídeo que o detetive particular enviou para o meu telefone e não pude deixar de rir. Lucy é realmente tola ou esperta? Ela conseguiu manipular Steve como se fosse um instrumento, mas não conseguia ver que Lee estava fazendo a mesma coisa com ela. Seria isso que chamam de a mente de gravidez ou estar cega de amor? Mas, na minha opinião, Lucy não parece ser alguém que simplesmente se sentaria e esperaria pelo seu destino. Agora é apenas uma questão de tempo até eu me sentar e assistir enquanto ele se destrói. 2 meses depois, Lucy pegou Lee em um quarto de hotel com outra mulher. Lucy ficou furiosa. Ela tinha sacrificado muito por Lee e essa é a forma que ele a recompensa. Na sua raiva, ela esqueceu que estava grávida de 8 meses e entrou em uma briga física com a outra mulher. Naturalmente, Lee protegeu sua nova mãe. No meio da confusão, Lucy caiu e entrou em trabalho de parto prematuro. O bebê nasceu morto. Era um feto masculino completamente formado, mas devido ao nascimento prematuro e à hemorragia excessiva, o útero de Lucy não aguentou e ela nunca mais poderia engravidar. Durante este período, Lee nem se preocupou em visitar Lucy, pois estava ocupado com a outra mulher. Ele só expressou um toque de arrependimento quando soube que era um menino. Lucy, que perdeu seu filho por causa desses 2 patifes, não os deixaria escapar facilmente. Ela assombraria Lee pelo resto da vida até que ambos chegassem a um fim trágico. Quando eu mostrei a Steve as atualizações sobre a situação de Lucy nos últimos meses, ele estava mergulhado no estudo de um grande projeto. Tendo ficado sem dormir por 2 dias e noite, ele havia renunciado voluntariamente à sua posição como herdeiro da família Jones por causa de Lucy. Mesmo que voltasse agora, nunca conseguiria recuperar essa posição. Ele tinha que competir com outros jovens mestres e senhoras, e apenas aqueles com habilidade poderiam subir mais alto. Steve levantou a cabeça de uma pilha de documentos e leu o nome Lúcio escrito no papel, sentindo-se desligado como se pertencesse a outro mundo. A sensação de querer morrer quando ele percebeu pela primeira vez que tinha sido enganado por Lucy agora pareceva um pouco risível. Ele era muito imaturo naquele tempo, mas ao ver o destino de Lucy neste momento, uma leve sensação de Schadenfreude não pôde deixar de surgir em seu coração. Que seu amor enganoso lhe traga uma vida de infortúnio, mas ele tinha que agradecer a Lucy. Se não fosse pela experiência que teve com ela, ele nunca teria crescido. Steve sorriu e deixou de lado suas preocupações. Obrigado, mãe. Você não precisa me mostrar mais nada sobre ela. Eu não me importo mais com ela. Você está certo. Eu dei a ele um sinal de positivo, apenas porque ele me chamou de amante. Isso merece um sinal de positivo. Capítulo 28. À noite, depois de terminar minha rotina bedtime e indo para a cama, eu me lembrei disso. Incidente e compartilhei-o como uma piada com Stan. As pessoas inteligentes podem ser enganadas por sua própria astúcia, especialmente quando não são tão inteligentes para começar. Stanley não parecia muito interessado. Se Lucy conseguiu enganar Steve, é porque Steve é ainda mais tolo. Concordava com essa afirmação. Falando nisso, a reação de Steve me surpreendeu. Ele não era sempre obcecado por amor e romantismo? Como ele mudou tão rapidamente? Parece que está prestes a renunciar ao amor e se encaminhar para o budismo. Foi inesperado o quão rapidamente Steve conseguiu se distanciar desta situação. Escutando-me falando incessantemente sobre Steve, Stanley finalmente atingiu seu limite. Disse com uma voz rouca: já que você está tão ociosa, por que não fazemos algo divertido? Talvez. Vamos não. Tenho trabalho na empresa amanhã. Não posso deixar nenhum rastro. Epílogo. No final, durante o incidente cômico do pai do noivo fugitivo assumindo o controle, Stanley e eu, inesperadamente, encontramos sincronia e Stanley me amava. 3 anos depois, Stanley e eu temos um pequeno bebê, uma menina. No entanto, nossa filha não herdou minha beleza, mas sim a aparência encantadora de Stan. Isso deixava Stan, que amava profundamente nossa filha, um pouco desajeitado ao enfrentar um rosto tão semelhante ao seu. Mas eu não tinha muitas preocupações com isso. Não havia nada estranho no rosto de Stanley refletido no rosto da nossa filha. Apesar de Stanley geralmente ser reservado e distante,
Nossa filha sempre tinha uma expressão adorável em seu pequeno rosto, procurando por carinhos e afeto de mim. Quando nossa filha cresceu um pouco, comprei para ela um monte de vestidos fofos, vestidos de princesa, de todos os tipos, adoráveis, estilosos, e até alguns excêntricos. Só se pode dizer que a moda fica bonita quando combina bem com o rosto. Qualquer que fosse a roupa que nossa filha vestia, ela se encaixava perfeitamente nela. Nossa filha também amava essas roupas lindas. Sempre que eu comprava roupas novas para ela, ela vinha ansiosa e me deixava vestir. Eu também comprei várias roupas combinando para toda a família. Pijamas de dinossauro fofo. Assim todos os três tínhamos nossos conjuntos. Vendo Stanley fazer tudo de forma desajeitada com seu pijama de dinossauro, provavelmente deixaria seus colegas de trabalho loucos de rir se o vissem assim. Bem, eu não consegui mais me conter. Não ri, disse Stanley, impotente. Em resposta, minha risada tornou-se ainda mais desenfreada. Mary, Stanley, irritado e envergonhado, se aproximou de mim e cobriu minha boca. Eu não podia emitir nenhum som. Eu ia denunciá-lo por injustiça. Justo quando estávamos perdidos no nosso próprio mundo, ouvimos uma voz doce. Eu também quero um beijo. Olhamos para baixo e percebemos que era nosso pequeno bebê. Stanley e eu ficaríamos envergonhados, corando, beijo, nossa filha. Sem entender a situação, levantou a mãozinha, pedindo um abraço. Stanley pegou nossa pequena alegria, e sem dizer uma palavra, trocamos um olhar e plantamos 2 beijos nas bochechas macias e pequenas da nossa filha. Beijo,